Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós temos aqui para mostrar para vocês uma bicicleta que tem sido muito pedida nos comentários. Uma Ed Merckx do início dos anos 90. Uma Ed Merckx, mas aqui está escrito Caloi. Que história é essa? Nós vamos contar para você. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Olá, meus amigos. Aqui uma Ed Merckx com um Caloi no quadro aí, e essa bicicleta aí ela tem uma dupla identidade, porque as pessoas que gostam da Caloi e gostam de exaltar os feitos da Caloi como empresa, como equipe, etc., chamam-na de Caloi Ed Merckx. E normalmente os ciclistas que possuem a bicicleta gostam mais de vê-la sendo chamada de Ed Merckx. Por quê? Nós vamos contar essa história. Ed Merckx, vocês já sabem, tem um capítulo que nós falamos dele. Ed Merckx teve a maior carreira, o maior ciclista de todos os tempos, parou de correr no início de 1978. Em 1980, Ed Merckx funda a fábrica de bicicletas, a companhia que produziria bicicletas com o nome dele, Ed Merckx. E para fazer essa companhia de bicicletas, ele precisava, obviamente, treinar os funcionários, etc. Ele mesmo devia ter muita coisa a aprender. E naquele momento, quem o auxilia, quem dá todo o suporte, transfere know-how para ele, é um telaísta ou um frame builder, né? Em italiano chama-se telaísta, que construía quadros e tinha uma marca famosíssima na Itália, que é o Ugo de Rosa. Ugo de Rosa, então, ensina para o Ed Merckx aquelas primeiras noções ali de como construir um quadro, etc. Ed Merckx vai ele pessoalmente e leva os primeiros funcionários da empresa dele para serem treinados na Itália para construir a bicicleta Ed Merckx. E aí, nessa época, ele lança a bicicleta com o nome dele. Quer você goste ou não da bicicleta Ed Merckx, eu imagino que todo mundo que joga futebol, se tiver uma chuteira chamada Pelé, todo mundo vai gostar de ter uma chuteira chamada Pelé. E com as bicicletas Ed Merckx é a mesma coisa. Talvez não seja a sua marca preferida, mas são bicicletas super refinadas, bicicletas de competição e que vieram para o Brasil em 1991. Em 1991, elas causam um frisson aqui no Brasil. Todo mundo queria ter uma Ed Merckx e até hoje essas bicicletas são muito comentadas entre o pessoal que lembra dessa década de 90. E por quê? Porque era o sonho de todo ciclista, era ter uma Ed Merckx naquela época, principalmente aqui no Brasil, que era uma das poucas bicicletas disponíveis. Agora, por que ela está escrito Caloi aí, né? Qual a ligação da Caloi com isso? Eu vou dar o início de uma história aqui, mas eu não vou esmiuçar essa história, porque nós estamos ainda conversando com pessoas que estiveram envolvidas para, num momento mais à frente, contarmos essa história bem detalhada, mas mais ou menos assim. Ed Merckx é belga, ciclista belga, e o Brasil, a partir da década de 80, e principalmente a Caloi mesmo como equipe de ciclismo, começou a enviar ciclistas para correr na Bélgica. E aí a Ed Merckx ficou conhecido alguns conheceram a Ed Merckx, etc. E houve alguns ciclistas que, correndo pela Caloi, se destacaram muito no exterior. O caso mais famoso, talvez, né, são diversos, né, mas um deles é o Vanderlei Magalhães. Vanderlei Magalhães, que também não dá para falar da carreira dele aqui, porque ela é extremamente longa. Vanderlei Magalhães ganhou 3 9 de julho, ganhou provas em vários países, França, Itália, Espanha, Suíça, Bélgica, enfim, um ciclista de renome e que acabou desenvolvendo uma amizade pessoal com o Ed Merckx. E aí chega um momento, né, pulando algumas partes dessa história que depois nós queremos contar com calma, nós estamos tendo contato principalmente com o Tony Magalhães, que também foi ciclista na mesma época e que conhece bem essa história e mais algumas outras pessoas também. Mas em 1990, o Merckx faz uma visita ao Brasil. Nessa visita ao Brasil, o Ed Merckx vem e vai conhecer, acompanhado por Tony Magalhães e Vanderlei Magalhães, vai conhecer as instalações da Caloi e tal, e ele se impressiona, inclusive, com a grandiosidade da Caloi. A Caloi, vocês sabem, fabricava bicicletas boas, tinha um mercado grande, mas bicicletas bem menos refinadas que as Ed Merckx, isso não tem nem dúvida. E é nesse ponto que começa a mudar um pouco a história. Por quê? Eu vejo às vezes em alguns sites aí o pessoal dizendo que a Caloi, Ed Merckx, etc.
e colocando inclusive a Caloi Edmax como uma continuação da Caloi 10. Não, são bicicletas totalmente diferentes. Nós já falamos aqui quando falamos de Caloi 10. Caloi 10 tem um público específico, uma bicicleta famosíssima, o nome mais forte, talvez, das bicicletas brasileiras, a mais querida, a mais conhecida das bicicletas brasileiras, mas não era uma bicicleta refinada de competição, nada disso. Nós estamos falando aí de uma bicicleta para usar na rua, esportivamente, para passear, etc., correr até um determinado nível de competição, e estamos falando de outras bicicletas que são bicicletas de competição quase puro sangue, dependendo do modelo, que é outra coisa que nós vamos falar também. E aí o Ed Merckx, nessa vinda para o Brasil, ele participa de alguns eventos promocionais aqui, dá a bandeirada na 9 de julho, etc. E também vai passar uma temporada, uns dias, em Goiânia, onde ele faz aquelas fotos famosas lá no Autódromo de Goiânia, uma dele pedalando, tem outra dele com o seu Bruno Caloi, junto com o Tony Magalhães e com o Vanderlei Magalhães. E aí, nesse momento, entabula-se, não sei exatamente os detalhes, porque nós vamos saber detalhes e explicá-los mais à frente, mas entabula-se um acordo comercial entre Caloi e Ed Merckx. Ed Merckx tinha a fábrica dele que fabricava coisa de 7 mil bicicletas por ano naquela época. E a Caloi tinha uma fábrica que fabricava aí números assombrosos e que exportava para vários países. Entenderam aqueles participantes que era interessante fazer um acordo comercial entre eles. E aí a Caloi importa uma quantidade de bicicletas Ed Merckx para vender no Brasil, e aqui no Brasil elas vêm com o nome Caloi no quadro, né? Caloi by Ed Merckx. Você está vendo aí a imagem Caloi by Ed Merckx, ou seja, uma Caloi feita pelo Ed Merckx, ou a versão Ed Merckx da Caloi, alguma coisa assim. Mas isso não significava que a Caloi construísse as bicicletas. A Caloi nunca construiu essas bicicletas. Tecnicamente, sob o ponto de vista de construção, de engenharia, etc., não eram exatamente uma Caloi. Elas tinham um acordo comercial em que elas recebiam o nome de Caloi. E por que houve esse acordo? Porque o Ed Merckx também passou a, de alguma forma, que não sei se vale a pena também entrar nesses detalhes num programa em que nós estamos falando de bicicleta, mas de alguma forma ele passou a representar as bicicletas Caloi na Europa. E aí acontece mais à frente, não exatamente nesse ano, porque nós estamos em 90, essas bicicletas chegaram em 91 e 92, etc. Nesse ponto ainda nós não estamos no momento em que a Caloi vai patrocinar uma equipe do que hoje a gente chama de World Tour. Ela vai patrocinar uma equipe, na realidade duas equipes ela patrocina, uma nos anos de 93 e 94 chamada Lotto, né, cujas cores eram preto e vermelho, e em 95 ela acaba patrocinando inclusive a equipe Motorola. Motorola que naquele tempo, né, interessava o mercado brasileiro para a Motorola, porque ela estava lançando os produtos Motorola aqui no Brasil, precisava desse mercado aqui, e a Caloi também interessava aparecer na Europa. Aí as equipes Motorola e Lotto, né, primeiro Lotto e depois Motorola, levaram o nome da Caloi e levaram as bicicletas com o adesivo Caloi pela Europa. Mas aquelas bicicletas, vamos deixar claro, elas eram bicicletas Ed Merckx, né? Tanto eram bicicletas Ed Merckx que quando você pega, por exemplo, o Lance Armstrong ganhando o campeonato do mundo de 93, ele está com uma bicicleta muito semelhante à que ele vai usar em 95, só que a de 93 aparece escrito no quadro Ed Merckx. E a de 95, patrocinada pela Caloi, aparece escrito Caloi. Por que eu estou contando isso? Porque a gente não está aqui nem para falar bem da Caloi, nem para exaltar a Caloi, nem para detonar a Caloi também, de jeito nenhum. A verdade é que essas bicicletas não eram feitas pela Caloi, mas era um acordo comercial em que a Caloi teve todo o mérito de trazer essas bicicletas para cá e toda a estrutura para poder patrocinar de alguma forma, não sei exatamente como foram essas tratativas, mas patrocinar por 3 anos uma equipe no mais alto nível do ciclismo europeu, que é o ciclismo mais elevado que existia principalmente naquela época. Essa troca comercial que houve entre a Caloi e a Ed Merckx, inclusive mostra bicicletas Caloi na Europa. Por exemplo, tem uma cena, uma foto famosa em que o Vanderlei Magalhães e o Mauro Ribeiro estão ambos segurando uma bicicleta de mountain bike Caloi, que era um mercado que interessava
para a Caloi lá na Europa e que, segundo me disseram, o Merckx estaria envolvido também nessas negociações comerciais. Bom, feitas essas ressalvas, nós vamos começar a mostrar um pouco da bicicleta. Essa daqui é uma bicicleta da primeira fase, uma bicicleta daquelas que eu gosto de mostrar. Por quê? Porque ela não é uma bicicleta impecável. Ela é uma bicicleta que foi usada, essa bicicleta participou de muitas corridas e ela está aqui hoje como uma sobrevivente. Ela tem defeitinhos, a hora que a gente for mostrar os detalhes, ela tem um risquinho aqui, um início de corrosão ali e tal, mas é uma bicicleta que ganhou muitas corridas. Essa bicicleta é uma das exceções aqui, a gente quase sempre tem usado as nossas próprias bicicletas, mas essa daqui eu fui pegar com o meu amigo Israel Bernardi, em Jundiaí, é um veterano aí, amigo meu há 40 anos, eu tinha uma dessa um tempo atrás, vendi, fiquei sem e agora quem me livrou dessa encrenca aí foi o Israel Bernardi me emprestando a bicicleta dele. Nós demos um banhinho de loja para ela ficar mais bonitinha aqui, porque ela é uma bicicleta de corrida mesmo, colocamos umas rodas bonitas aí, mas o mais importante dela é o quê? Essa pintura, que foi a pintura das bicicletas que vieram aqui nesse período da Caloi. Basicamente, essa bicicleta tinha 3 modelos quando ela veio para o Brasil. Caloi by Ed Merckx Estrada, a Caloi by Ed Merckx Corsa e havia também uma Corsa Extra. A maioria das que vieram para cá eram Estrada. Havia um número um pouco menor de Corsa, né? Essa daqui é uma Corsa, inclusive ela tem aqui o número o lugar para o suporte para colocar o número da corrida, né? O número do ciclista na corrida, e também tinha a Corsa Extra que vem em números menores ainda. Não tem muita diferença entre uma e outra. Na realidade, a diferença fica no material do quadro, né? Óbvio que a Corsa é um pouquinho melhor que a Estrada e a Corsa Extra é melhor que a Corsa. São níveis de tubulação, etc. Mas, no geral, para você olhar, a bicicleta era exatamente idêntica uma à outra. Outra coisa que havia de diferença, essa daqui, ela está com um grupo Campagnolo Athena. Essa bicicleta, ela vinha principalmente com o grupo Campagnolo Athena, veio uma grande quantidade, como também ela vinha depois, por uma questão de redução de custos, etc., ela passou a vir com o grupo Shimano 105, né? Um grupo mais barato um pouco, embora qualidade muito semelhante. O grupo Athena da Campagnolo é um grupo de entrada na linha top, assim como o 105 é um grupo de entrada na linha top. Ambos são grupos profissionais e bons, né? Mas essa daqui está com tudo Athena, está com câmbio Athena, está com pé de vela, o pé de vela é Mirage e o resto é Athena, freios Athena, alavanca Athena, enfim, uma bicicleta que está inteirinha Campagnolo. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também de curiosidade nela é que essa bicicleta, as primeiras, elas não vieram com o sistema aqui, esse daqui é o Ergo Power, né, que foi colocado depois, e nem com o sistema STI, elas vinham com a alavanquinha no quadro. Inclusive você vai ver a equipe da Lotto correndo com essa bicicleta dessa cor, né, com a mesma pintura dessa daqui, na Europa, ainda com as alavanquinhas. Você vai ver também a equipe Lotto, no tempo que o Vanderlei Magalhães corria com essa mesma bicicleta nas mesmas cores, também com alavanquinha. Quando eu digo mesma bicicleta, é um negócio bastante importante da gente observar. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa vendo um ciclista famoso lá correndo com uma bicicleta dessa época, dizendo, eu tive uma exatamente igual a essa. É bom lembrar que às vezes a sua bicicleta pode não ser exatamente aquela dele, porque, por exemplo, a Lotto, né, corria com as bicicletas MX Líder, que também é de Merckx, que também tem a pintura semelhante a essa, mas é um quadro superior, é uma bicicleta mais top. E outra coisa, eles também, normalmente, quando é Pro Tour, eles correm com o material mais top que tem. É Campagnolo Record, Super Record, é Shimano Dura Ace, etc. E as bicicletas que vinham para o Brasil, como é o caso dessa, elas vinham com um grupo um pouquinho inferior, né? Não é um grupo ruim, mas também não é o grupo top. Então, as bicicletas que vieram para o Brasil, primeiro, Ed Merckx não tem Ed Merckx ruim. Qualquer bicicleta Ed Merckx é uma bicicleta refinada, ele não está lá para fazer bicicleta de trabalho, é bicicleta de competição, bicicleta top, mas o quadro pode ter um material um pouquinho mais simples por questão de custo e também pode ter
um grupo de peças um pouco mais barato por questão de custo, que é o que aconteceu no Brasil. No Brasil elas não vinham com peças top, então é bom lembrar que essas bicicletas no Brasil, considerando as bicicletas de competição, as bicicletas refinadíssimas de competição, ela era uma bicicleta mais ou menos de entrada. Mas no Brasil, ávido por bicicletas de competição, isso daqui era uma nave, né? E como continua sendo, é uma tremenda bicicleta. Continuo achando isso. Mas, por exemplo, essa aqui, se nós colocarmos um Campagnolo Record, por exemplo, ou um Shimano Dura-Ace da época, muda a bicicleta. Ela vai ganhar em peso, ela vai ganhar em beleza, em tudo. Então é isso. Essa era a bicicleta que vinha para o Brasil mais ou menos nessa configuração. Nessa daqui nós colocamos umas rodas um pouco diferentes, e aí você vai ver aí os detalhes, né? Ela vinha bastante, ela tinha vários locais que estava pantografado o nome do Ed Merckx, está aqui o EM do Ed Merckx, aqui na ponte do City Stay também está escrito Ed Merckx, embaixo vocês vão ver que está uma imagem aí, vocês vão ver que tem o símbolo Ed Merckx ali, aqui no garfo, né? No ombro do garfo aqui, ou coroa do garfo, tem também o símbolo da bicicletinha com o EM Ed Merckx, e na frente aí tem o adesivo Caloi, né? Que aqui nessa bicicleta, inclusive, tem um outro adesivinho em cima que eu não quis mexer, porque era do proprietário lá do Israel, ele fica bravo se tirar. Mas ali está escrito Caloi, como eram as Caloi aqui, e aqui vinha com essa pintura, muito bonita por sinal, escrito Caloi by Ed Merckx. Então, a bicicleta é mais ou menos isso, tudo nela, nesse caso aqui, é Campagnolo, com algum detalhezinho aí que possa não ser, mas é uma bicicleta em cromole, né? É uma bicicleta cachimbada, né? Tem todos os cachimbos aqui, usa freios Athena, grupos Athena, enfim, uma bicicleta que marcou época aqui no Brasil e que marcou época também lá fora. Agora eu quero falar um pouco de um outro assunto um pouco diferenciado, mas que é muito interessante, que é justamente, agora sim, a Caloi patrocinando duas equipes no que era naquela época o que corresponde hoje ao World Tour, né? Que mudou o nome, não é Pro Tour, é World Tour e tal, mas enfim, é o top do ciclismo mundial. E a Caloi faz isso, como eu disse já no início, com duas equipes diferentes. A primeira delas, a equipe Lotto, né? Em que corriam dois brasileiros, corria lá o Vanderlei Magalhães e corria lá também o Mauro Ribeiro, dois ciclistas brasileiros correndo nessa equipe, e ela começa correndo, inclusive, o ano de 93, com uma bicicleta com uma pintura muito parecida com essa. Cabe ressaltar que, pelo que eu vi nas fotos, a bicicleta lá, embora a pintura seja idêntica, ela é uma bicicleta um pouquinho acima na escala de produtos da Ed Merckx, né, da fábrica Ed Merckx. E na equipe Lotto, eles tiveram várias vitórias. No ano de 1994, por exemplo, foram 15 vitórias, né? Uma delas, e que aparece em vários sites aqui no Brasil, foi a Paris-Roubaix, né? A monumental mais famosa do ano, de todos os anos, né? Uma corrida incrível, né? Que a bicicleta é muito exigida e tal. Quem ganha nesse ano de 94 é o Andrei Chimil, com os adesivos Caloi, pilotando uma bicicleta Ed Merckx. Então, muita gente comemora, hoje faz tantos anos que a Caloi ganhou a Paris-Roubaix. Bom, Caloi como equipe, eu concordo, era uma equipe Caloi, sim, patrocinada pela Caloi. Mas a bicicleta não era uma bicicleta feita na fábrica da Caloi, isso tem que ficar claro. Todos os méritos para a Caloi, porque patrocinava uma equipe, deve ser muito forte patrocinar uma equipe, aquele tempo era mais barato do que hoje, mas tem que ser uma empresa do porte de uma Caloi para conseguir patrocinar uma equipe daquela. Mas, obviamente, eles usavam essa técnica aí de colocar o adesivo Caloi para fazer propaganda da bicicleta deles. Detalhe, esse tipo de prática era super comum. Quanto mais você volta no tempo, mais comum era. Por exemplo, o Ed Merckx corria com bicicletas Colnago por um período com adesivo Ed Merckx. Depois corria com bicicletas de rosa com adesivos Ed Merckx. E vários casos assim. Por exemplo, quando o Ed Merckx foi correr na Peugeot, ele tinha o artesão que fazia os quadros para eles. O cara fazia os quadros, ele põe adesivo Peugeot e corria com a bicicleta. Então isso daí é parte do mundo corporativo, o mundo dos negócios e tal, e é uma propaganda, é válido. Mas,
quando alguém fala que uma bicicleta Caloi ganhou isso, uma bicicleta Caloi ganhou a tal prova, em 94 não ganhou só a Paris-Roubaix, ganhou a E3 Harelbeke também, né? Outra prova famosa ali das clássicas belgas, né? Também a bicicleta com adesivo Caloi, mas tecnicamente não era uma bicicleta Caloi feita na Caloi, né? Então isso tem que ficar claro. E outra coisa que é interessante é que a mesma bicicleta que o Ed Merckx aparece pedalando em 1993 pela Motorola e que está escrito Ed Merckx, ela aparece em 95 com o Lance Armstrong pedalando, escrito Caloi, né? Basicamente a mesma bicicleta. O Lance Armstrong corria de Ed Merckx em 93 pela Motorola, ele ganhou a 8ª etapa do Tour de France daquele ano e ganhou também o campeonato mundial em cima de uma Ed Merckx correndo pela Motorola. Bicicleta Ed Merckx, equipe Motorola, foi campeão mundial aos 21 anos de idade, um pouquinho antes de completar 22 aí. Um dos campeões mundiais mais novos da história, se não o mais novo. Precisaria verificar isso, mas se não é o mais, é o segundo mais novo, né? Lance Armstrong, que depois de um tempo aconteceu tanta coisa na vida dele e que nós vamos falar aqui sobre isso qualquer dia. Acontece que a história é muito grande e nós vamos ter que dividir em vários episódios. Nós temos aqui uma bicicleta, inclusive, muito semelhante à que ele ganhou o primeiro Tour de France dele, o de 99. Vamos falar dessa bicicleta, vamos falar do Lance, mas mais para frente. Um outro assunto que é muito interessante também dessa participação da Caloi no que hoje se chama de World Tour foi no Tour de France de 1995. Em 1995 ainda não havia a obrigatoriedade do uso do capacete. Era permitido que os ciclistas corressem sem capacete. E na 15ª etapa, no Col du Portet d'Aspet, uma subida, uma montanha, lá numa das descidas de montanha acontece um acidente terrível, né, em que um ciclista que já era campeão olímpico, Fábio Casartelli, italiano, que corria pela Motorola, bicicleta com adesivo Caloi, junto com Lance Armstrong, também com a bicicleta adesivada Caloi, amigos de equipe ali, o Fábio Casartelli, numa descida, se perde numa curva, bate lá numa pilastra, lá, etc., e ele acaba vindo a falecer. Uma coisa muito triste, que chocou todo mundo que estava correndo naquele tour lá de 1995. E essa bicicleta, ela acaba ficando muito famosa porque essa Caloi, né, adesivada Caloi, ela acaba indo parar, né, como memorial e tal, no Museu da Madonna del Ghisallo, que é o museu da Santa Padroeira dos ciclistas, né? A Madonna del Ghisallo, né? Nossa Senhora do Ghisallo, traduzindo aqui para o nosso português, aqui para o Brasil, né? E essa bicicleta está lá exposta hoje da maneira como ela ficou após o acidente do Fábio Casartelli. Você vê que ela está com o garfo afundado assim, e essa bicicleta, então, existe uma Caloi num dos templos do ciclismo. Literalmente lá é um templo, porque é uma igreja, né? E tem uma Caloi lá. E outro lugar que tem uma Caloi também, que é bem interessante de ver, é uma Caloi que está numa loja de bicicletas que o Lance Armstrong tem em Austin, no Texas, onde tem lá uma bicicleta, chama-se Mellow Jones. A loja dele, numa brincadeira com o Maillot Jaune lá, que é a camisa amarela do Tour de France, ele fez uma brincadeira com as palavras e lá se chama Mellow Jones. E lá tem uma Caloi também, dessa época aí que o Lance Armstrong corria para a Motorola. Também está adesivada a Caloi, porque a Caloi patrocinava a equipe, mas não é exatamente a mesma bicicleta que nós vemos aqui. A diferença de modelo, de material, etc. Tal. Uma outra coisa também que é legal de lembrar, né, que quando houve a morte do Fábio Casartelli, logo em seguida, o pessoal acha que o Lance Armstrong ganha uma corrida e ele passa apontando para o céu, né, lembrando o colega de equipe morto. Um momento muito emocionante no ciclismo, independente do que aconteceu com o Lance depois, mas um momento muito emocionante, né, em que ele estava relembrando o colega que tinha acabado de morrer, e todo mundo acha que isso aconteceu no dia seguinte ao acidente. Não, isso daí aconteceu uns dias depois. No dia seguinte do acidente, o que acontece é que as outras equipes se reúnem e convencionam de deixar a equipe Motorola chegar sozinha na frente, toda a equipe chegar sozinha na frente, como um memorial, uma homenagem àquele ciclista que havia falecido, e é uma cena extremamente emocionante, e essa acontece, sim, no dia seguinte, na 16ª etapa. O acidente tinha sido na 15ª. Vocês estão vendo a imagem aí, uma imagem que realmente emociona a gente,
E aí sim, 3 etapas após o acidente, na 18ª, aí sim o Lance Armstrong ganha a etapa e aí ele levanta a mão para o céu e lembra lá do companheiro morto, etc. Tal. E todos esses eventos que aconteceram nesse Tour de France de 95, eles eram patrocinados pela Caloi, corriam de bicicleta Eddy Merckx com os adesivos Caloi. Para quem quiser achar que a bicicleta é uma Caloi, ok, eu respeito. Você pode falar que a bicicleta era uma Caloi. Eu não, eu gosto de falar que a bicicleta é uma Eddy Merckx. E normalmente os ciclistas em geral preferem também que a bicicleta seja chamada de Eddy Merckx, porque Eddy Merckx é simplesmente o maior ciclista de todos os tempos. Então eu espero que você tenha gostado de todas essas histórias aí. E aí você define se você quer chamar a bicicleta de Eddy Merckx ou de Caloi Eddy Merckx. Fica a critério de cada um aí. Eu espero que eu possa ter elucidado algumas dúvidas que você tinha sobre a bicicleta. Independentemente do nome, como eu já disse, uma bicicleta que fez muita fama aqui no Brasil, teve muita fama, até hoje é uma das bicicletas mais procuradas. Tem um amigo meu que tem um estúdio em São Paulo, o Estúdio Ciclo, a bicicleta que ele mais tem pintado lá, que ele mais tem restaurado, segundo palavras dele mesmo, tem sido as Eddy Merckx, as Caloi by Eddy Merckx, porque é uma bicicleta que marcou muita época. E se você tem uma dessas, se orgulhe porque você tem um produto legal nas mãos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.